Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 27 de 2 de 2026, 27 de fevereiro de 2026, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sou Rail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilhe este canal para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua crescente da lunação de Aquário, do dia 17 de 2 de 2026, com eclipse solar, a lua crescente em Câncer, em conjunção com Júpiter retrógrado em Câncer, e fazendo trígono com Vênus em Peixes e Mercúrio retrógrado em Peixes desde ontem. Então, aqui, a sensibilidade emocional, sentimental da pessoa com ela mesma, com o corpo dela, com a casa dela, com a família dela, com a mãe, com as mulheres, com o feminino, com o lar, com as raízes, com a ancestralidade, com o que ela sente verdadeiramente com ela mesma, continua de uma maneira crescente e em expansão e expansiva, porque está ali justamente em conjunção com Júpiter. Então, Júpiter tocou Júpiter, a expansão acontece, no caso aqui do emocional sentimental da pessoa com ela mesma e com todos esses assuntos que aqui foram ditos. Acontece que esse Júpiter continua retrógrado e Júpiter rege Sagitário e é corregente de Peixes. E um planeta estando retrógrado está pedindo aí um rever, uma reavaliação em relação aonde ele está, ao signo, à casa e aos assuntos desse planeta. Então, no caso aqui, lembra que eu faço uma leitura coletiva, eu coloco os signos nas suas respectivas casas naturais. No caso aqui, Câncer, que está ligado a esses assuntos que eu disse, e a quarta casa, no mapa natural. Quem conhece o mapa, coloca ali na casa que está de acordo com o mapa, no setor de acordo com o mapa de cada um, ou o mapa que vai ser estudado, da pessoa, da empresa, o mapa que vai ser estudado. Então está retrógrado Júpiter. Então está pedindo um rever, um reavaliar com relação ao justo, a ser justo, a justiça. A justiça do ser justo, justo simplesmente, e a justiça do mundo dos seres humanos, quer dizer, da lei. Né? Então, se alguém anda aí vivendo, vivenciando, desenvolvendo, tratando algum assunto legal em relação aos assuntos da família, do lar, da casa, dos imóveis, continua essa história aí de estar resolvendo esses assuntos através da lei ou das leis dos seres humanos, do mundo do judiciário. Aqui o mundo do judiciário também está acontecendo, e o mundo também das instituições religiosas. Então, quer dizer, está tudo aí uma história de rever, reavaliar para refazer, fazer o certo. E aqui, como a Lua está envolvida, a Lua fala também das pessoas, do povo, de uma maneira geral, da cidade, do país, do planeta. Então está aí acontecendo uma história com relação ao desenvolvimento de ser justo em relação às pessoas, em relação ao povo, em relação às mulheres, em relação ao feminino e em relação ao emocional, sentimental das pessoas de uma maneira geral. Está tendo muito essa necessidade aí de observar o emocional, sentimental de uma maneira geral, num aspecto amplo. Câncer faz eixo com Capricórnio. Capricórnio, naturalmente, está ali na casa 10, que fala muito do trabalho,
do profissional. E eu vejo aí os terapeutas, todos os terapeutas de uma maneira geral, eu também desenvolvo esse atendimento de assoterapia através do mapa, o quanto que as pessoas do meio profissional, e outro assunto que Capricórnio fala são as pessoas mais velhas, e mais velhas eu estou falando aí de 40 anos em diante, né? Mas os mais novos também buscando a terapia por conta do emocional, sentimental, não só dela com ela mesma, mas dela com relação ao trabalho, ao profissional e ao viver dela. Porque essa pegada hoje do viver e da vida, emocionalmente, sentimentalmente falando, quem não percebeu já mudou e vai mudar cada vez mais. As próprias empresas que estão contratando as pessoas hoje com 30 anos, 30 e poucos anos, 36 anos, e as pessoas hoje com 20 anos, essas pessoas já estão numa outra pegada. Para ela não é só o salário que está sendo importante para ela trabalhar em alguma empresa. É o salário e é também o ambiente profissional e as condições emocionais, sentimentais desse ambiente e do trabalho em si em relação e com relação ao profissional. Se isso aí não tiver satisfatório, não interessa se o salário é bom. Entende? As próprias empresas já estão manifestando esse comportamento das pessoas em relação ao trabalho. Essa história de garantir carreira na empresa, se não tiver tudo isso nessa constituição da carreira, também não está valendo, não. As pessoas estão buscando qualidade de vida. Então, observa, as pessoas com 30 anos em diante já estão exigindo, pedindo também essas observações com relação ao trabalho. As de 20 já chega perguntando disso, o salário é por último. Lógico que elas querem um salário bom, mas elas querem qualidade de vida. E as pessoas mais velhas, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, estão buscando as terapias e os terapeutas para resgatarem o emocional sentimental dela por conta do medo que elas viviam da vida, do viver e, sobretudo, em relação ao ambiente de trabalho. Porque elas eram subjugadas, confinadas, condenadas, sufocadas em função da necessidade de trabalhar para ganhar o dinheiro para o seu sustento material, e esse emocional, sentimental, tanto das empresas quanto das próprias pessoas, não era jogado para debaixo do tapete, não era jogado para lá do lixo. Então as pessoas mais velhas estão assim, buscando as terapias para resgatar o seu emocional sentimental. E é gigante a quantidade de pessoas a partir dos 40 anos, principalmente 60, 70, 80, 90 anos, buscando esse resgate emocional sentimental. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Tudo isso que eu estou falando aqui é por conta do eixo Câncer-Capricórnio. Júpiter está aqui. Júpiter não fala só da justiça em função da lei. Essa justiça em função da lei, quando tem que buscar a lei, é porque o justo, assim, já está totalmente esmagado e a injustiça é que está prevalecendo. E aí, no mundo mundano aqui, tem que buscar o judiciário para fazer valer a justiça, porque a justiça e o justo é uma questão de respeito, é uma questão de educação, é uma questão de dignidade, de responsabilidade, de ética. O corporativo, a empresa, o empresarial, a família, a vida, quando vive numa condição de respeito, responsabilidade, dignidade, ética, o justo está acontecendo. Não precisa da imposição da lei, não. É o respeito. Mas, infelizmente, isso no planeta não está acontecendo ainda. Vai acontecer e estamos caminhando para isso. De uma maneira tropeçando aos trancos e barrancos, mas está caminhando. Então,
é muito importante, sobretudo, as corporações, as empresas, os sistemas públicos e políticos prestarem atenção nessa qualidade de vida, nesses assuntos que falam da qualidade de vida, não só econômico, material, não, mas mental, emocional, físico e espiritual também. Urge já há muito tempo a necessidade de fazer essas observações. Agora está no topo, no limite. Entende? Então, as empresas, as corporações, o sistema político, os governantes, as pessoas públicas que são do funcionalismo público, que, sobretudo que administram, que não observarem para isso, estão fadadas a morrer, a acabar. É o caminho. Tem que observar isso aqui. Então, essa conjunção da Lua, do jeito que eu falei aqui com Júpiter, está valendo, e sobretudo aqui, eu estou fazendo um trígono com Mercúrio retrógrado desde ontem em Peixe. Então, são dois retrógrados conversando. São dois planetas em movimento retrógrado que está pedindo para rever e reavaliar, para refazer, conversando. E Mercúrio fala da mente, do mental. E de novo aqui, ó, os assuntos da terapia, porque o mental das pessoas estão assim em situações de piração. Percebe? Como o Mercúrio rege Gêmeos, Gêmeos é elemento ar, então fica sempre aquela dica: respira para não pirar. Respirar para não pirar. Porque o oxigênio vai para a mente, vai para o cérebro e colabora aí com a qualidade de vida para a piração não acontecer. Fora as meditações que podem ser desenvolvidas também muito fortemente para colaborar com a qualidade mental de cada um. E Mercúrio em Peixes, por si só, já pede assim muita meticulosidade, muita minúcia, muito detalhe, muita observação para prestar atenção nas comunicações de uma maneira geral, para confusão não acontecer. Estando retrógrado, essa observação das minúcias, dos detalhes, triplica. Porque além de prestar atenção no que está falando, tem que prestar atenção na revisão do que está falando e do que foi falado. Então, desde ontem, coisas do passado, de antes, porque Câncer fala do passado, Peixes é a terceira água, é a água mais ampla, é a água total, é a água dos mares, dos oceanos, isso fisicamente falando, mas é do mundo do emocional e do sentimental, não só de uma perspectiva mundana, mas de uma perspectiva espiritual também. Então, Mercúrio ali amplia esse mental, essa questão das comunicações. E na regência com Virgem, Mercúrio regendo Virgem, pede uma organização e uma reorganização e um rever nas organizações e na reorganização desse mental, desse mundo da comunicação, desse emocional, sentimental, espiritual também. E ali, ó, de novo, tocou Júpiter, expande. Então tá tendo uma expansão aí com esses assuntos aí que pode levar para um exagero, inclusive, mesmo sendo um trígono, um aspecto de 120 graus, que é aquela curva que eu falo, toda aberta, onde as pessoas têm a visão total dessa curva, entrando na curva, fazendo a curva, vendo a curva na frente, nas laterais e pelo retrovisor. Então é um aspecto muito favorável, colaborativo, que soma bastante para que se faça todas essas observações desses assuntos que estão sendo ditos aqui. Ali com trígono com Vênus, está uma capacidade disso tudo ser feito de uma maneira muito diplomática, harmoniosa, equilibrada, bonita, que pode ter também muita produtividade, atenção, artistas e
sensitivos e sensíveis de plantão. Aqui, a produtividade para o lado artístico é valiosíssima, muito, muito, muito forte. A sensibilidade total de uma maneira muito produtiva. Então, o pessoal da poesia, o pessoal dos livros, o pessoal da música, o pessoal que compõe, o pessoal do cinema, da pintura, das artes de uma maneira geral. Ó, dia muito favorável. Ainda tem ali, ó, intensificando essa energia toda, o Sol está em peixes, cabeça do dragão está em peixes. Então, assim, presta atenção que o ambiente sensitivo, de sensibilidade, de sensível, de uma maneira total, mental, emocional e espiritual, está assim, ó, show. Muito forte, muito favorável. Vai entrar nessa quadratura de Marte com Aquário, com Urano, que rege Aquário, que é agressiva, explosiva, que promove todas as rupturas, se quem quiser. Entende? Agora, é uma quadratura, então, querendo ou não, a provocação chega. Agora, presta atenção, dê um passo atrás para não entrar nessa provocação. Por exemplo, as guerras que estão acontecendo em vários lugares, não é só ali Rússia e Ucrânia. Na África tem muita guerra acontecendo, como sempre, promovido pelo sistema de governo da Inglaterra, de Israel e dos Estados Unidos. É esse sistema de governo, mais os poderosos de plantão, que são donos do dinheiro, conectados com esses poderes, que promovem essas desarmonias no planeta todo, especialmente nesses lugares. E as que estão próximas de explodir, podem explodir muito aí, de hoje para a semana que vem, assim, muito facilmente. Porque as condições já estão todas preparadas para isso. Então é como uma festa. A pessoa combina a festa tal, em tal lugar, num ambiente tal, dia tal, hora tal, todo mundo que vai se prepara, se arruma, fica cheiroso, bonito, alegre, feliz para ir para uma festa, alegria. Mas se um ambiente todo de uma guerra também é preparado, é só o Marte ali, ó, e ele já está ali todo ligadão para tacar a faísca, para essa pólvora queimar e a explosão acontecer e a guerra acontecer. Infelizmente, isso está posto também. Desculpa mais uma vez, às vezes eu fico pensando se é bom falar nisso ou não. Por favor, faz comentário aí para quem acha interessante, porque, percebe, está aí, todo mundo está vendo, e essas condições não saudáveis, não boas, não legais na vida, é só sair para fora de casa aí que vê a olhos vistos muita coisa nesse sentido ruim, triste no nosso planeta, que é um planeta, sabe, numa escala evolutiva ainda muito baixa, não está no momento bom. Enquanto nós não passarmos pela era de Aquário, que são 2.000 anos, não vai entrar efetivamente num grau melhor. Na era de Aquário vai começar a entrar nesse grau. A era de Peixes já teve uma manifestação muito boa para todos que estão aqui nesse processo de evolução, de entender que a vida não é só o corpo, não é só a matéria, que existe alma, espírito e espiritualidade. Então a era de Peixes já mostrou isso muito bem. Viu quem quis ver, deu conta de ver. Não viu quem não quis ver e quem não está querendo ver. Porque, infelizmente, existe umas pessoas que se acham muito inteligentes, muito sábias e de muito conhecimento, e elas têm mesmo, mas é só o conhecimento do livro. Parece que elas não conseguem olhar para a natureza, para os mares, para as florestas, para as árvores, para os pássaros, para todos os animais, para o ar, para o sol, para as estrelas, para a terra, para o calor, para o frio, para o vento, para o ar, e perceber que existe algo muito maior além do conhecimento mental, porque o lance dela é só conhecimento mental. E, na verdade, são papagaios, né? Ficam repetindo. Por isso que elas não percebem o mundo da alma, do espírito, da espiritualidade, porque são papagaios. Elas ficam repetindo ali a história dos livros, os cursos que elas fazem e ainda manifestam toda ali a sua animosidade
mental, emocional e espiritual através das suas salivas e da sua verborragia cheia de raiva, de recalques, de traumas e de ódio. Então, usam tudo isso para manifestar essas condições particulares através desses conhecimentos dos livros e que só está ali no mental. Ela não tem o emocional e ela não tem o espiritual despertado nela. Entende? Ela só viveu o mundo da matéria, o mundo do corpo físico. Ela não entende a sensibilidade dela como uma energia que promove todo um êxtase nela, né, através dessa sensibilidade energética, emocional e espiritual, mas ela entende que tudo isso é só matéria, é só físico, é só mente. E aí essas pessoas ficam travadas, infelizmente, mas estão no processo de evolução, entende? Se elas não estiverem fazendo mal para ninguém, elas estão salvas, digamos assim, percebe? De repente é só a ignorância mesmo. Então, essa era de peixe já mostrou isso aí. Na era de aquário, vem uma consciência muito maior, muito superior, que vai dar realmente o norte da independência de cada um em relação a isso tudo, daí as informações em relação ao mundo corporativo, e nessa independência de cada um, que vai ser muito saudável, muito bem-vinda, que já está no processo, já está acontecendo, quem se conectar com o mundo do coração, do emocional, do sentimental, da criação, do criativo, de ser feliz, de ser alegre, porque Aquário faz eixo com Leão, eu já expliquei isso aqui. Existe Mercúrio, que é a mente, Urano é a mente superior, Leão é o coração, e os dois juntos conectados acontecendo em uníssono, acontece a consciência superior manifestado pelo ser da pessoa, que é o espírito. Então, esse caminho, essa história já está rolando, já está acontecendo. Daí, é muito interessante vivenciar bem esse trígono que está acontecendo aqui hoje, para despertar isso aí e aproveitar essa energia, se conectar com ela, com essa energia, com essa vibração, com essa frequência hoje, por conta disso tudo, está acontecendo essa energia dessa forma muito boa, prestando muita atenção com essa quadratura de Marte com Urano, que é muito perigosa, explosiva, de ruptura drástica, sabe? De acidentes, de explosões, de tremores, de desbarrancar N coisas, tanto materiais como mentais, emocionais, sentimentais, percebe? Para dar conta disso, se conectando com essa energia aí. Porque nesse movimento da Lua, no horário de Brasília, na madrugada de hoje, horário de Brasília, essa Lua já vai começar o seu movimento em Leão, e aí já vai estar fazendo uma oposição com Plutão em Aquário. Essa oposição é muito poderosa, porque é uma Lua crescente ainda. Então, ela, no movimento hoje aqui, na madrugada, horário de Brasília, ela já entra, já começa o movimento em Leão e já vai começar a fazer oposição com Plutão. Crescente, Lua crescente em Leão, e oposição com Plutão em Aquário. Então, é uma oposição muito forte que vai mexer profundamente, de uma forma crescente, com o emocional, sentimental de cada um, com a confiança de cada um, com a segurança de cada um, com a criatividade de cada um, com os namoros, com as paqueras, com as relações, com as crianças, com o coletivo disso tudo, e assim, frente a frente, e precisando desenvolver um diálogo para dar conta dessa pegada de necessidade de transformação, transmutação e regeneração através desse emocional, com a sua confiança com o coletivo, com a coletividade. Então, mais um aspecto que torna e mostra a possibilidade dessas guerras físicas com armas que estão aí, ó, todas preparadas para explodir e explodir também. Entende? Porque aí é o orgulho do mundo mundano que se faz presente e prevalece. O orgulho.
Aí aqueles que estão ali com orgulho muito feridos, né, leoninamente falando, que tipo assim, como é que é isso? Como é que me enfrenta? Aquele rei, aquela rainha que eu coloco aqui do lado não saudável de leão, que são tiranos, né? Então as rainhas e os reis tiranos, nessa madrugada de horário de Brasília, agora já estão, dependendo do ego inflado deles que levam para o egoísmo, para o egocentrismo, já está sendo mexido. Mas, sobretudo, ali das 23 horas, meia-noite, madrugada, isso já vai ficar muito forte. E os poderosos de plantão sabem lá o que eles vão mandar fazer por conta desse orgulho sendo tocado e por conta dessa rainha e desse rei tirânico. Entende? Então é só observar o planeta aí ou o mundo próximo para prestar atenção. Quem tiver, já que hoje é sexta-feira, em baladas, em festas, sobretudo aí no mundo mudando, presta muita atenção na madrugada, porque o mundo sinistro vai estar poderoso, presente e vai estar atuando. Então presta muita atenção, quem gosta aí de ambientes fechados, dessas histórias da madrugada, sobretudo a partir do horário de Brasília, presta muita atenção porque vai ficar tenso esses ambientes e esses lugares. Individualmente é esse emocional que vai estar muito provocado, muito intensificado internamente por conta desse reagir próprio da pessoa com algum ambiente social coletivo ou até com a própria vida em função da sua confiança de querer manifestar uma transformação, transmutação e regeneração por conta desse emocional sentimental. Então é muito legal conectar com essa energia de hoje para se fortalecer em função desse movimento da Lua que está acontecendo aí. A cura já é olhar para essa oposição e desenvolver criatividade, alegria, felicidade, entende? E generosidade. Aí já cura essa oposição aí. Beleza? Espero ter colaborado, somado, contribuído. Querendo saber mais, procure fazer o seu mapa, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua confiança e preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa. Querendo fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para nós estabelecermos um diálogo e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, empresarial, astroterapia, astrologia mundial, sinastria, revolução solar, estudo de trânsito e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu, fique em paz. Até mais.